Hoje é dia de analisar o plano econômico deste cara aqui, Flávio Bolsonaro. Então, eu já fiz aqui a análise econômica da extrema esquerda, do Renan Santos, e hoje é desse cara aqui. E claro que nas próximas semanas vai sair o plano econômico dos próximos candidatos, do Lula, do Zema e quem sabe lá dos outros menores também. Lembrando que o meu objetivo aqui é tentar ser mais um tradutor de explicar as coisas, os contextos, focado na economia. Claro, eu posso ter viés aqui, posso ter opinião, enfim, faz parte da vida, não reclame disso. E lembrando que 8 de setembro eu vou lançar o curso de matemática para economistas, então se você é aluno de graduação ou quer aprender economia, sente que está perdido aí, não sabe onde tem um bom guia, um bom mestre para você, recomendo que entre na Escola da Economia. E depois que lançar o curso, eu vou mudar a oferta, o preço vai subir. Então, entre o quanto antes. Além disso, eu criei um grupo no WhatsApp gratuito para discussões. Então, se você quer entrar lá, fazer parte, mandar suas ideias, só clicar no link da descrição. Então, primeiro link, Escola da Economia. Segundo link, grupo do WhatsApp. Feitas as devidas CTAs, vamos para o vídeo. Este é o plano do Flávio Bolsonaro. Tem uma certa estética aqui mais conservadora, que é o que a gente espera. Ele tem, 76 páginas, tem bastante páginas. Então, do Flávio, do Lula e do Renan Santos, são bastantes páginas até, então são parecidos pelo que eu analisei até agora. E vamos começar com a apresentação, com o diagnóstico. Todos os planos têm um diagnóstico da situação do Brasil, qual que é o problema do Brasil, e mostra uma solução. Então, vamos ver qual que é o diagnóstico. Além disso, todos eles criam uma narrativa. Se isso é certo ou errado, cabe você analisar. Eu não estou aqui para fazer esse mérito. Então, a narrativa que vai trazer aqui o plano de governo do Flávio é mais ou menos essa aqui. Critica muito a administração pública, então ela está fragmentada, então tem esse problema da administração pública. Insegurança, claro, na parte do Brasil, você não se sente seguro nesse país. Desestimulação do empreendedorismo, então você ser dono, ter um CNPJ é muito difícil no Brasil, é uma vida sofrida. Orçamento familiar complicado, então perda do poder de compra, recorde de endividamento das famílias. Educação de baixa qualidade. Então aqui começa, quem trabalha de sol a sol para sustentar a sua família, tem várias dúvidas, como consigo um emprego melhor, cuidar dos filhos. Isso aqui é mais parte narrativa aqui. Não tem muito o que dizer aqui, o que analisar, mas a narrativa que está trazendo, que é o diagnóstico do problema. Aqui, um pouco mais técnico, que vai focar muito em gasto público, o Estado gasta muito, esse é o principal problema. Gasta mais do que arrecada. Então a conta não fecha e quem vai arcar com a conta são as famílias, que vai arcar no preço das coisas subindo, questão da inflação, juros do cartão e do dinheiro e compra menos no final do mês. Então, esta narrativa que vai trazer muito uma visão, claramente, liberal, conservador, ortodoxa na economia, que é a seguinte, o Estado gasta mais do que arrecada, então a solução é buscar que o Estado gaste menos, fazer cortes, enfim, aí vai entrar nas soluções. Mas esse é o principal diagnóstico, porque o Estado gasta mais, inflação aumenta, juros nas alturas. Então este aqui é um diagnóstico padrão. Isso aqui também você vai perceber muito no plano de governo dele aqui, analisando, que vai ser o seguinte. Ele vai falar que o país entrou numa recessão, teve grandes problemas no passado, adotou esse modelo de máquina pública muito grande e que sempre no período entre 2019 e 2022, que foi seu pai que governou, foi o período bom, que conseguiu fazer um milagre em poucos anos, a vida reduzida aqui nesses anos. E depois que saiu, voltou a crescer de forma acelerada, Um salto de 13 pontos no PIB em 4 anos. Então, teve quase 2 décadas de poder do PT aqui e no governo do pai dele houve grandes benefícios. Então, a dívida se reduziu, o país melhorou, várias coisas. Isso aqui você vai ver no plano de governo inteiro dele, que é sempre o Brasil voltando atrás, essa narrativa, Olha, meu pai fez isso aqui, agora a gente vai dar prosseguidade, ou vai fazer outras coisas, ou vai seguir parecido. Porque, veja, o PT governou nesses 20 anos aqui, mas num certo período meu pai governou e foi o único período que deu algumas soluções. Agora a gente vai voltar atrás. Então, esta narrativa que traz. Se isso aqui é bom ou ruim, novamente digo, você vai analisar isso. Não cabe a mim fazer juízo de valor dessa parte aqui. Que todos têm. A do Missão também tinha uma narrativa, que eu não abordei muito sobre isso.
do Lula, todos têm uma narrativa, né? Então, você que vai dizer se convém ou não a narrativa. E todo o plano, basicamente, está organizado em alguns tópicos pilares aqui. Então, Brasil sem medo, que seria a parte de segurança. Brasil por elas, a está tendo um discurso até bem forte em relação à mulher, né? Estou percebendo isso. Brasil sem fila, questão de burocratização, melhora dos serviços públicos. Brasil mais barato, então menos imposto, conta de luz mais simples também, custo de transporte menor, melhorar os custos de transporte. Brasil que prepara, questão da educação, melhorar a educação. Brasil que prospera, investimento muito em infraestrutura através da Caixa, né, como ferramenta de crédito social. Então o banco, né, a Caixa, vai financiar várias coisas. E Brasil que cresce também, então, novamente, infraestrutura, energia, agronegócio, tecnologia e minerais aqui, né? Meio ambiente, turismo, várias coisas aqui. Brasil que cumpre a Constituição, então regras da Constituição, instituições mais fortes. Brasil que não volta atrás, então não adianta mudar isso e depois que sair do poder voltar, então coisas que vão durar para sempre, né? Enfim, este aqui é a estrutura do plano de governo dele. Começando aqui por esse pilar, Brasil mais barato para sobrar dinheiro no fim do mês. Então é claro, né, vai trazer a narrativa do que o brasileiro, né, você vai no supermercado e tem a sensação que tudo tá mais caro, o carrinho fica mais vazio, você tem que comprar em vez de carne, vai comprar frango. Isso é um problema da inflação. A inflação tem essa característica. Ou o preço dos alimentos sobe, ou a qualidade deles diminui. Ou é os dois juntos também. Não sei se você já teve a sensação que antigamente o chocolate era mais gostoso e hoje parece que é só uma gordura hidrogenada. Este é o efeito da inflação. Talvez não no preço, mas sim na qualidade do produto. Então, de fato, isso acontece, né? Você pode perceber que o preço das coisas aumentou. A questão é qual é a causa, né? Tem várias causas da inflação. Uma delas, que normalmente liberal gosta de falar que só existe uma, que é impressão de dinheiro, mas isso aqui é uma delas, que é aumento de liquidez, né? De oferta monetária. E nem a impressão de dinheiro hoje em dia, existem outros meios de aumentar a liquidez de um país. Eu explico isso lá na aula 3, se eu não me engano, sobre mercado financeiro no curso de macroeconomia, que tem lá na Escola da Economia, bem interessante. Mas também tem a questão da inflação de custos, né? Então os custos ficam mais caros, sei lá, o transporte deixa mais caro, por isso é importante investir em infraestrutura. Inflação de demanda, né? Vai demandar mais coisas, às vezes um bem é muito demandado, aumenta o preço. Inflação na questão de oferta, né? Diminui a oferta também, pode aumentar o preço. E também memória inflacionária, às vezes as pessoas... Isso aconteceu muito no Brasil, as pessoas acham que vai ter inflação e já corrigem os preços. Então existem várias causas da inflação, que eu estou usando a definição aqui como aumento dos preços. Claro que existem outras definições, como os austríacos utilizam, que é aumento da oferta monetária. Enfim, continuando. Então, um dos diagnósticos é que o PT tornou tudo mais caro. E não foi por acaso, né? Eles tiveram 30 aumentos de tributos. Então, era sempre um novo imposto adicionando. Assim, houve, né, a maior inflação de alimentos por conta desses tributos, que, como eu disse, né, uma inflação mais na questão do preço. E também ocorreu a maior taxa de juros em 19 anos. O Brasil tem hoje a maior taxa de juros do mundo real. Já vou mostrar isso também. Continuando, a dívida pública cresceu 13 pontos percentuais em relação ao PIB, que atualmente está em torno de 80% em relação ao PIB. As famílias batem recorde de endividamento, né? 85% delas ganham até 3 salários mínimos e estão endividadas. E novamente, como disse, na época do governo do pai dele, reduzimos a relação dívida-PIB do país, caiu a conta de energia elétrica, telefone caiu, gasolina caiu. Vou mostrar sobre dívida e inflação aqui para você. Como podem ver, este documento chama-se Boletim Focus e ele tem várias informações sobre IPCA, PIB e Selic. Atualmente, o IPCA, que é o índice de inflação que a gente mais usa no dia a dia, está em torno aqui de 4,70%, quase 5% aqui. Como podem ver, desde março aqui houve um grande salto, a inflação subindo. Até por isso é um dos motivos da visão econômica do porquê o juro subiu. Normalmente você sobe a taxa de juros para controlar a inflação. A Selic aqui chegando em torno de 14%, então ela está bem alta e tem projeções de diminuir nos próximos anos, que essas linhas aqui abaixo são os próximos anos. Mas foca aqui na linha azul. Então, ó, como podem ver, a Selic subiu junto com a inflação subiu, a Selic subiu também, chegando agora em 14% com projeção de queda. Isso significa que o Brasil tem um juros muito alto, um juros real muito alto, ou seja,
Normalmente é um país de rentismo, isso até é comum de ouvir. Você coloca na renda fixa e vai ganhar. Difícil bater a renda fixa no Brasil. E existem várias causas dos juros altos. Uma delas é a inflação, então a inflação alta, o juro sobe. Outra é gastos do governo. Então se o governo gasta muito, você gera esse problema de inflação, você gera vários problemas, tem que subir os juros. Mas isso é uma visão mais liberal da economia. Existe outra visão. Por exemplo, em vez de ser argumentos econômicos, existe a visão que o juros é alto por questão política, que os bancos, o mercado financeiro, pressiona o juros ser muito alto para eles ganharem com isso. Então você pode ver que muitos bancos ganham milhões de reais por conta desses juros aqui. Então, assumindo pouco risco e a União pagando juros para esse mercado financeiro, porque eles compraram títulos do governo. Então, pressiona o juros ser alto. Então, existem essas duas vertentes. Eu já li um artigo falando que não existe nada comprovado muito ainda sobre essas duas, mas são possibilidades. Às vezes não é necessariamente uma ou outra, às vezes pode ser as duas juntas também. Então isso é bem interessante. E este outro mapa, eu sempre gosto de mostrar ele, mostra a relação dívida-PIB em relação ao país. Então vamos supor, se a dívida é 1 trilhão e o PIB é 1 trilhão, a dívida PIB é 100%, A dívida representa 100% do PIB. Atualmente é normal a dívida PIB ser tipo 80%, 90%, que é aqui no Brasil, 87%. Então podem ver, China tem esse mesmo dívida PIB, Índia tem isso aqui, Egito, vários países. E os países que têm a maior dívida PIB, se você for ver, são países desenvolvidos. Olha aqui, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, aqui, Itália, são países bons aqui, Japão, que é um grande caso aqui, 230%. Então a questão é, a dívida PIB crescer não é ruim só pelo valor. O que é ruim? Como isso está crescendo? Então a trajetória da dívida no Brasil é ruim, porque ela tende a crescer muito rápido nos próximos anos. Então vai superar, 100% rapidamente, se eu não me engano, em 3 anos pode superar. Então a questão é como essa dívida está crescendo, se ela está controlada ou não. Porque é importante entender que déficit nem sempre é ruim. Se você é um país, um governo, e gasta seu dinheiro de forma boa, tecnologia, educação, infraestrutura, o déficit vai ter um bom retorno. Então isso não é ruim. Até fala do multiplicador keynesiano. O governo gasta R$1 e volta R$2, por exemplo. Agora, claro, se ele gasta em coisas que não vão ter retorno, gastos ruins, tipo investimentos superfaturados, super salários, várias coisas que a gente vê que realmente não é um bom gasto, obviamente o déficit é um problema no país. Então esta é a minha questão com o déficit, que não vejo problema em crescer o déficit se for bom, mas a questão é como que vai crescer. Então eu não sei, por isso que a visão liberal bebe muito de uma visão de austeridade fiscal, o governo cortar seus gastos e controlar seus gastos, para assim aliviar o peso da população. Continuando, diagnóstico, o que a gente mais paga no supermercado é imposto. De fato, o Brasil tem um imposto no consumo muito alto, tanto é que isso acaba causando que quem tem menor poder aquisitivo paga proporcionalmente, assim, em relação à sua renda, muito mais imposto de quem ganha mais dinheiro, Classe alta, os ricos, classe média. Isso é verdade, Uma pessoa que ganha R$2.000, você vê que o que ela paga de imposto proporcional ao seu salário é infinitamente maior aos mais ricos. Então isso é um problema no Brasil, o imposto no consumo. Ele critica aqui o IVA, que o IVA é um novo imposto que veio para tirar vários impostos e simplificar, mas que ele gira em torno de 30% e a média da OCDE é 19%, Não sei de onde vem essas fontes, mas pode ser verdade ou não, não sei mesmo. É o que diz aqui o documento. Estou analisando apenas o documento. Porque isso aqui é um dos diagnósticos do problema, que a reforma tributária concedeu algumas isenções a certos lobbies. Isso gerou um custo de R$1 trilhão que não tem fonte. O governo tem que arcar com isso, desse custo que essa isenção de certos lobbies gerou. Então, sobre o IVA e a questão da reforma tributária, ele aponta aqui, faz um diagnóstico que criou fundos para ocorrer essa transição, que os estados não pagaram certos impostos e ocorreu um custo de R$1 trilhão que não tem fonte orçamentária. E também junto a isso, a reforma permitiu certos lobbies terem isenções, que houve também um custo de 500 bilhões, que deixou de arrecadar. Por isso que quem paga o imposto ficou com 30% e não 19%. Quanto menos pessoas pagando, mais pessoas isentas, isso concentra o imposto em outras pessoas.
Isso aqui é uma identificação do problema. E aqui, falando rapidamente, né, ele vai abordar também a questão da conta de luz, né, uma simplificação na conta de luz e mais barata. Não detalha muito aqui como, aqui tem um parágrafo aqui. Comida mais barata também. Tem uma questão da logística, né? O custo logístico do Brasil é 15%, quase o dobro dos Estados Unidos. Então, criar melhores corredores logísticos, né? Se você melhora a logística, reduz o custo. Melhorar o armazenamento das safras, enfim, questões aqui de logística da comida. E também fala um pouco sobre o crédito. Falou que antigamente, né, o PT empurrou muito créditos, empréstimos, e agora a gente arca com essa taxa de juros muito alta, porque pressionou o custo do empréstimo para as famílias. Então ele diz, né, que se você reduzir a dívida pública, como disse, a austeridade fiscal, você vai criar condições para que os juros caia. Que esta tese, né, melhora a questão dos gastos públicos, reduz ali, melhora a inflação, você tem margem para começar a diminuir a taxa de juros, que ela já está projetada para cair nos próximos anos, meio que independente de quem ganhar. O próximo pilar que vamos abordar agora é a parte do Brasil que prospera, para você conquistar o que é seu. Claro, né, a narrativa, o sonho de todo brasileiro é ter a casa própria, o negócio próprio, o carro na garagem, nome limpo. O papel do Estado não é substituir esse esforço nem sufocá-lo. Então uma ideia, né, mais de redução da máquina pública do Estado. O Estado garante que isso é possível, né, os direitos, só que ele não vai nem substituir esse esforço, né, e nem sufocá-lo também. Então ele diz que vai manter os programas sociais existentes, só que é como se fosse um ponto de início e não um fim, né? As pessoas não vão querer auxílios do governo como um fim, né? O objetivo é conseguir o auxílio para ganhar dinheiro, entre aspas. Mas sim, né? Os programas sociais é o início, né? Para que isso seja possível da pessoa, sei lá, se desprender do governo, não sei, conseguir prosperar, algo do tipo. Que claro, na economia, até é mesmo uma visão, se eu não me engano, liberal, questão de renda universal e essas coisas. Porque existe, né, uma teoria da espiral da pobreza. Quando você é pobre, você está dentro desse sistema, é muito difícil você sair dele. Então é muito mais fácil uma pessoa que, sei lá, ganha 10 mil reais ou tem um patrimônio de 100 mil reais chegar a 1 milhão de reais, que precisa de 900 mil, do que uma pessoa que tem zero, né, vamos assim, começou do zero, e chegar, sei lá, em 50 mil, em 20 mil. Para essa pessoa é muito difícil. A pobreza é uma espiral que mantém a pessoa dentro. Então, precisa vir agentes externos, que dependendo da própria pessoa é muito difícil, talvez não impossível, mas sim, muito difícil. Então, é necessário programas externos para dar um choque e tirar essa pobreza, entendeu? Que depois é muito mais fácil prosperar. Então, por exemplo, agora falando aqui, trabalho que compensa. Então, falando aqui, né, da narrativa de reduzir o custo de trabalho, né, pois a CLT é muito cara. Teoricamente, o empregador vai pagar 10 mil e o empregado recebe 5 mil, que existe um custo quase dobrado da CLT. Não é bem assim, eu já vi algumas contabilidades, não é bem assim como dizem as narrativas da CLT. Claro que o Estado existe um custo maior, mas não é como se tudo fosse para o Estado. Uma boa parte vai para o trabalhador mesmo, só que de outras formas, de formas indiretas, mas que é realmente esse custo dobrado é uma narrativa que normalmente o pessoal da direita usa muito. Enfim, várias ideias aqui para ajudar as pessoas a trabalhar. Não vou entrar nos detalhes dos detalhes. Questão do sindicato, né? Claro que eles são mais contra o sindicato. Então, a ideia é proteger o trabalhador, mas não viver de estrutura sindical. Que um dos princípios também aqui, negócio próprio, ele fala aqui de uma ideia de minha primeira empresa. Então, você conseguir criar uma empresa de forma muito mais fácil. Existe o MEI que veio para isso, mas ainda assim existem algumas complicações. No Brasil, sei lá, ter MEI, ter CNPJ ou ME é complicado, é muito fácil fazer errado, aí tem que ter contador, é uma complicação. Então a ideia é simplificar isso. Claro, a Caixa como banco da prosperidade, então eles vão usar muito a Caixa, né, que é uma ferramenta que já existe, para financiar várias coisas aqui. Então tem aqui várias coisas para financiar aqui que a Caixa vai fazer. Enfim, esta parte deste pilar aqui, então a Caixa vai financiar várias estruturas para esses projetos que ele pretende fazer e que vai manter esses auxílios como ponto de partida, mas que depois vai mudando
vai reestruturando isso. Próximo pilar, Brasil que cresce, o país que dá condição a quem quer trabalhar e produzir. Então, o objetivo deles, né, é fazer que o país que cresceu em média 2% ao ano nas últimas décadas chegue em um crescimento sustentado de 4% ao ano. O que é bastante coisa, 4% ao ano, porque se você for ver na economia, se o PIB cresce 4% ao ano, arredondando em 18 anos ele dobra de tamanho, o PIB dobra, porque tem um efeito composto aí nos crescimentos. Então, parece pouco, mas é bastante coisa, 4% ao ano. Enfim, dando uma olhada aqui em alguns pilares, ele fala aqui de logística, como eu disse, né? Melhorar a questão da logística, modernizar os marcos regulatórios, financiar infraestrutura, fundos lastreados na securitização de ativos e imóveis da União, uso intensivo de PPPs e concessões financiados pelo BNDES. Olha só que interessante, vamos investir 900 bilhões em 4 anos. Rodovias, hidrovias, portos, enfim, que tem o foco, como eu disse, reduzir o custo de logística. Da onde ele vai tirar esses 900 bilhões é uma boa pergunta, que é bastante dinheiro aqui para investir em logística. Enfim, vai falar aqui mobilidade urbana, segurança hídrica, energia, agronegócio e campo, minerais críticos, que vai falar muito, até parecido com o do Renan Santos, sobre data centers, né, trazer data centers para o Brasil, e também sobre as questões das terras raras, que são terras que têm vários minerais, e isso aqui tem um grande potencial econômico. Porque um dos problemas é que o Brasil exporta muito de forma bruta. Então aqui, né, ele exporta pedra bruta e depois compra de volta com o produto acabado. Então ele vai, sei lá, exportar bauxita, nióbio, grafite para os países. Esses países vão manipular os minérios, transformar em produtos finais e o Brasil depois importa isso. E o certo seria o Brasil, que tem a pedra bruta, o mineral bruto, ter aqui mesmo a indústria que vai manipular isso e vender o produto final ou até exportar o produto final. Vai ficar muito mais barato brasileiro, vai criar muitos empregos. Também isso, né, de deixar mais complexo, né, aumentar a cadeia de produção da economia, agrega muito, né, deixa o país muito mais rico do que só exportar commodities, só exportar coisas primárias, vamos dizer assim, né? Exportar só o café primário. É bom também, não é que isso é ruim, tem que acabar. Mas o ideal seria o Brasil, né, ter uma economia mais complexa, entre aspas, só para você entender esse termo, né? Ter as cadeias dentro do próprio país. Então, uma das formas também é os data centers, tecnologias, IA, que tem muito investimento nisso no Nordeste, tem potencial. Isso aqui é até bem parecido lá que o Missão traz também. Aqui, ó, novamente, tecnologia e inovação. Então, questão de inteligência artificial, ajudar isso nas micro, pequenas empresas. Então, né, vai tentar modernizar o país. Vai falar assim sobre meio ambiente, potencial do meio ambiente, potencial do turismo também, tem muita coisa que o turismo, né, o Brasil pode explorar o turismo para ganhar dinheiro. Desenvolvimento regional, fala novamente do Nordeste. A Missão tem isso aqui também, o Nordeste é uma grande área. Enfim, tem alguns projetos para o Nordeste. E outro tópico interessante que eu achei aqui, ó, Brasil no mundo, com uma ideia de abertura comercial com o papel do Estado, né? Então ter, né, o Estado fazendo relações com outros países, né? Essa abertura comercial, né? Abrir a economia. E uma das coisas que me chamou a atenção foi voltar a parceria aqui, né? Cronograma com a CDE, incluindo o fim gradual do IOF sobre o câmbio, com o objetivo de, né, zerar o IOF, terminar o IOF, que é o imposto quando você vai trocar de moeda. Em síntese, esse pilar, né, tipo o Brasil crescer por dentro para depois competir com fora, né? Então, ele ter tudo aqui dentro, né, tem esse potencial para investir aqui dentro mesmo, né? Todas as regiões do Brasil têm grandes potenciais e melhorar isso para depois partir para fora, né? Vamos dizer assim. Essa é a síntese, a ideia. Então, o país, né, o Brasil, trazendo para o lado econômico, tem os insumos, né, matéria-prima, mão de obra, lugares para fazer isso. O que falta é o capital, né? O capital da educação, o capital intelectual, o capital de transformar as coisas, né? Investir na infraestrutura. É isso que falta no Brasil. E agora o último pilar aqui é o Brasil que não volta atrás, para que tudo isso seja permanente e não uma bolha que estoura, né? Com a ideia que isso não seja uma transformação temporária, mas que seja algo que sempre, né, de longo prazo, uma visão de longo prazo. Então, novamente, ele recapitula, faz o diagnóstico do problema, que a dívida PIB cresceu 13 pontos percentuais em 4 anos, maior taxa de juros em 19 anos, 30 novos impostos ou aumentos de alíquotas e que, claro, eles, né, no período lá do Bolsonaro,
fez o oposto e, né, reduziu a dívida. Então nossa bandeira é um grande tesouraço, um corte profundo e por todos os lados que enxuga a máquina pública. Com a ideia que, se isso resolver aqui, né, diminuir a máquina pública, né, menos Estado, ou um Estado mais eficiente, diminuir, como disse, a austeridade fiscal, os outros problemas econômicos vão se resolver, que é dívida PIB, taxa de juros, inflação. Como eu disse, na parte de enxugar a máquina pública, só para dar um exemplo, isso inclui o corte de no mínimo 10 ministérios, redução dos cargos comissionados e despesas administrativas e combates a penduricalhos e supersalários. Então, cortar ministérios que são inúteis, reduzir os cargos e, né, salários e penduricalhos. Corroem o orçamento. Claro, esse diagnóstico é bem parecido com a posição liberal mais à direita. Do Renan Santos é bem parecido, talvez do Zema seja um pouco, mas já vou analisar. Do Flávio está assim. Então, esse pessoal mais voltado a esse espectro tem esses diagnósticos que são bem parecidos. Enfim, esta parte aqui final é mais uma revisão do mesmo aqui concluindo. É o que eu venho abordando o vídeo inteiro. Menos impostos, a reforma tributária corrigida, aquilo que eu falei do 1 trilhão e os 500 bilhões em exceções decorrentes a lobbies, volta aqui e fala desse problema. Fim das fraudes aqui na questão do INSS, o lado dos aposentados, que teve várias fraudes com eles, vários problemas, então ele vai abordar um pouco aqui. E por fim faz uma conclusão e um convite à nação que termina a narrativa aqui, né? É o que ele vem abordando, é a narrativa que vem trazendo. Enfim, a conclusão de todo esse plano voltado para a economia é claramente uma visão mais ortodoxa. Ajuste fiscal, redução da dívida, juros mais baixos, crédito mais barato, inflação dentro da meta e aumento de poder de compra, né? Um Estado menor também, mas não ausente. Então, né, reduzir imposto, reduzir burocracia entre as empresas, facilitar fazer negócios, usar o banco Caixa, né, Caixa Econômico como principal financiador de vários projetos, maior abertura econômica com os países externos, fim do IOF. Então, é isto que ele visa trazer aqui. Existem alguns pontos talvez sejam mais críticos para se pensar, né? Por exemplo, vai cortar, reduzir imposto, cortar vários ministérios, mas também vai fazer 900 bilhões de investimento em infraestrutura, que é bastante coisa, né? Da onde vai vir esses 900 bilhões? Ele disse, né, que os juros vai cair assim que resolver essas coisas da máquina pública, mas como eu disse, também existem outros fatores como o câmbio, questão política, que influencia nos juros também, e outras coisas também que é mais ligada à narrativa. Enfim, este foi o plano econômico do Flávio Bolsonaro. Espero que tenha sido claro para você, que deu para entender bem. Fiz já do Renan Santos e da extrema esquerda. Vai sair durante a semana os próximos planos econômicos analisados também. Então por isso que eu recomendo que se inscreva nesse canal, veja os outros vídeos e deixe seu comentário aqui, sua opinião, né? Se você gostou, não gostou, concorda, discorda, enfim. Espero ter lhe ajudado em alguma coisa. Lembre-se também de entrar no grupo do WhatsApp para ser avisado quando lançar o curso de matemática na Escola da Economia, que já recomendo você entrar o quanto antes, porque depois da data o preço vai mudar, tá bom? Te espero na próxima.